Olá gente, boa noite, tudo bom? Vou falar agora sobre os embargos de declaração e os seus requisitos, efeitos, o que ele faz dentro do processo, certo? Vamos lá. A minha equipe ela é formada por esses componentes que estão aqui na tela, certo? Eu aqui que estou falando no vídeo, a Alisson Carvalho, o Everton, a Eloy e a Laís. Tudo bem? Vamos lá. Os embargos de declaração, eles estão previstos lá no artigo 382 e 619 do Código de Processo Penal e também no artigo 83 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, certo? Antes de falar sobre o cabimento lá dos embargos de declaração, vou dizer o que é esses embargos de declaração. Os embargos de declaração ele é o seguinte: o juiz, quando ele vai prolatar a sentença, essa decisão, essa sentença, esse acórdão, ele deve ser claro, certo? Você vai lá, qualquer uma das partes que pegue esse processo, essa sentença para ler essa decisão, ela tem que ler e entender. Quando você não consegue entender ou quando ela está omitindo alguma informação dentro da sentença, cabe os embargos de declaração, certo? Os embargos de declaração, ele cabe quando tem ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, certo? Ambiguidade: quando a sentença ela tem duas ou mais interpretações. Se você vai lá, começa a ler a sentença, a ler a decisão, e aí você consegue ver ali que tem duas ou mais interpretações, você não sabe se o juiz quer dizer isso ou aquilo, cabe os embargos de declaração. Outro ponto que cabe é a obscuridade. Você vai lá, lê a sentença, a decisão, você pensa que a decisão está clara, entretanto não está. E aí quando essa decisão, essa sentença, ela é obscura, cabe também esses embargos de declaração. A contradição também é outro ponto que cabe os embargos de declaração. Você vai lá, o juiz vai ler a sentença, a decisão, vai ler a sentença. Quando chega lá, você vê que o conteúdo todo está descrevendo lá para inocentar o réu. E aí quando chega no final, o juiz condena o réu. E aí você diz o quê? Como é que pode o conteúdo todo estar absolvendo e o dispositivo condenando? Então, quando o conteúdo contraria o dispositivo, então tem uma contradição. E contra essa contradição, para sanar esse vício, cabe os embargos de declaração. Outro ponto que cabe também os embargos de declaração é a omissão. Você chegou lá, leu a decisão, e aí você chega a ver que o juiz esqueceu de um ponto lá na sentença dele lá. Por exemplo, de dizer quanto tempo de pena, fixar o tempo de pena para o réu. E aí você diz, sim, está faltando o tempo de pena. Então, contra essa omissão dentro do processo, cabe também os embargos de declaração, para sanar esse vício da omissão. Outro ponto que cabe também os embargos de declaração é como requisito de pré-questionamento. Quando você vai interpor o seu recurso lá para o STJ ou STF, todo o conteúdo dentro do processo ele já tem que ter sido discutido anteriormente dentro lá dos outros órgãos, do juiz monocrático ou então para o juiz que você apelou, certo? Se tiver algum ponto que ainda não foi discutido dentro do processo, cabe também esses embargos de declaração como requisito de pré-questionamento, porque aí você está faltando um ponto, você vai lá e diz, olha, está faltando discutir esse ponto aqui dentro do processo. Enquanto esse ponto não for discutido, não for sanado, você não disser que sim ou que não, eu não posso interpor meu recurso lá para o STJ ou STF. Então, como requisito de pré-questionamento, enquanto não esgotar todo o conteúdo do processo, também cabe como requisito de pré-questionamento os embargos de declaração, certo? O prazo para interpor o recurso de embargo de declaração é de 2 dias, de acordo com os artigos lá 282 e 619 do Código de Processo Penal, certo? Então, 2 dias é o prazo para você interpor o seu recurso lá de embargo de declaração. Junto ao Juizado Especial STF e STJ, o prazo ele aumenta para 5 dias, certo? Então, o prazo para interpor os embargos de declaração é de 2 dias no processo comum e para os juizados especiais, criminais, para o STF e STJ, o prazo é de 5 dias. A competência dele. Quem é competente para julgar os embargos de declaração? Quem é competente para julgar os embargos de declaração é o juiz, o órgão prolator da sentença. Se for o juiz
se você está usando os embargos de declaração contra o juiz monocrático, quem vai julgar os seus embargos é o próprio juiz. Se for o TJ, vai ser o próprio TJ. Então o juiz competente, o órgão competente de julgar os seus embargos de declaração é o prolator daquela sentença ou daquela decisão, correto? A forma de interposição dele, dos embargos de declaração, é por petição inicial, certo? Uma petição inicial normal, você faz a interposição dos embargos de declaração. Porém, junto aos juizados especiais, é possível que esses embargos de declaração seja feito de forma verbal. Haja vista que os juizados especiais ele tem um dos requisitos de dar celeridade ao processo. Então essa celeridade, com esse princípio da celeridade processual, pode ser interposto de forma verbal os embargos de declaração junto ao juizado especial, certo? Contrarrazões. Geralmente, os embargos de declaração eles são interpostos a fim só de complementar só de implementar essa decisão ou aquela sentença. Ele não tem o intuito de fazer modificação dentro dessa sentença. Então em regra, é que não haja a citação do réu, a notificação para o réu, a notificação para outra parte, para que seja feita contrarrazões, a não ser que dentro desse desembargo de declaração faça uma modificação no processo. Então, se o juiz que vai julgar o seu embargo de declaração verificar que vai ocorrer alguma modificação no processo com esse julgamento dos embargos de declaração, ele pode intimar a parte lá para apresentar suas contrarrazões. E essa modificação que gera dentro do processo com os embargos de declaração, ele é chamado de embargo de declaração com efeitos infringentes. Então, o juiz ele só vai notificar a parte contrária para apresentar as contrarrazões dela, se ele verificar que com os seus embargos de declaração for ter uma modificação dentro do processo, da decisão ou da sentença que ele prolatou. Se for haver uma modificação, ele vai notificar a outra parte para poder apresentar as contrarrazões dela. Mas na regra geral é que não precisa fazer a notificação da outra parte, porque os embargos de declaração eles só vão integrar essa decisão ou esse processo, que é para sanar aqueles vícios lá do início do vídeo, ok? Os efeitos dele. O único efeito que causa dentro do processo de embargo de declaração, ele causa o efeito de interrupção, certo? Ele não suspende o processo, ele apenas interrompe o processo, ok? Então era isso, gente, que eu tinha para falar aqui sobre embargo de declaração, tá bom? Espero que eu tenha sanado um pouquinho das dúvidas, espero ter suprido a necessidade. E é isso, tudo bem? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.